saber que tem alguns erros que pode ser que você esteja cometendo que estejam te impedindo de captar seus próprios clientes lá nos Estados Unidos? Você quer fazer projeto de arquitetura e de design de interiores, trabalhar com reforma ou com construção nova de casas do zero, por exemplo? Você tem que entender de uma série de coisas e não cometer esses 5 erros que eu vou falar sobre eles aqui hoje. Então fica comigo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Bom, o primeiro deles, e o maior de todos, a meu ver, desconhecimento do mercado local, do mercado americano, como ele se comporta, como o dinheiro gira, como as coisas acontecem, como é investir, quais são as burocracias. A gente tem que entender um pouco desse mercado para a gente entender o que a gente vai fazer, entender o nosso papel, entender o que a gente pode fazer para agregar e para beneficiar o nosso cliente. Porque no final das contas, o que faz diferença entre te contratar e contratar um outro arquiteto que também faz projeto nos Estados Unidos é o que o seu cliente vai ganhar com isso. E o seu conhecimento faz toda a diferença nesse momento. Por exemplo, você pode fazer parcerias com diversas pessoas, né? Diversos profissionais, investidores, construtores, outros arquitetos, outros fornecedores. Enfim, tem diversas possibilidades e várias estratégias que você pode aplicar. Mas, por exemplo, se você quer trabalhar em parceria com investidores, você ainda assim, perfis de investidores diferentes. Por exemplo, nós temos investidores brasileiros que estão construindo nos Estados Unidos. Também temos investidores americanos que estão construindo nos Estados Unidos. Qual que é a diferença desses dois perfis? É que muitas vezes um investidor, pode ser o americano, mas pode ser também o brasileiro, mas principalmente o brasileiro, ele vai usar o capital próprio para comprar o terreno e construir e vender. É diferente de, por exemplo, um construtor americano que ele tem como pegar essa base, esse dinheiro emprestado com o banco, que vai ser a base que vai financiar a obra dele. E qual é a diferença de você usar o capital próprio ou de você usar o capital de um banco? Quando o investidor usa o capital próprio, ele tem muito mais controle sobre todos os processos. Quando o investidor pega o capital no banco, ele depende de devolver esse empréstimo, ou seja, o tempo de resposta, o tempo de desembolsar isso e ter esse retorno, para ele é muito maior. Ele tem mais urgência em receber esse dinheiro. Por quê? Porque ele precisa devolver o dinheiro para o banco. Então, quando ele finaliza a obra, por exemplo, ele tem que vender rápido. Se ele ficar com essa obra parada, ele vai continuar pagando o banco sem ter recebido o dinheiro ainda do cliente. Como isso influencia no mercado? Influencia, por exemplo, no preço final de venda. E aí é complicado, é difícil competir entre o investidor que usa o capital próprio e o investidor que está usando o capital do banco. Isso vai resultar em abaixar o valor final de mercado de venda das casas, por exemplo, ou dos apartamentos. Enfim, tem vários prédios sendo construídos para uso de Airbnb, para uso comercial, casas sendo construídas do zero, muitos investidores que compram o terreno, constroem a casa e vendem depois. Enfim, tem várias situações, muita construção acontecendo, mas são perfis diferentes. Então, quando você for conversar com o seu cliente, seja ele um investidor que está usando o capital próprio ou um investidor que está usando o capital do banco, você tem que entender a necessidade do modelo de negócio dele. Por que que você tem que saber? Para oferecer o melhor para ele. Porque esse cliente, esse investidor que ele está usando o capital do banco, ele precisa de tudo muito rápido. Então, talvez um diferencial para você mostrar para ele no seu projeto, na hora que você for apresentar a sua proposta, é o tempo. É o tempo que você desenvolve. É, por exemplo, eu faço projeto no BIM, no Revit, eu já consigo fazer toda a compatibilização e te entrego todos os projetos prontos. Você está facilitando a vida desse investidor, você está facilitando a vida desse cliente. Quais são os benefícios que você entrega para ele? Isso faz muita diferença quando você entende do mercado, o que está acontecendo no mercado americano e o que você pode entregar de benefício para o seu cliente em função desse cenário econômico que está acontecendo ali. E aí você vai passar a ser fundamental no processo desse cliente, no processo de desenvolvimento de projetos desse cliente. Percebe como conhecer o mercado faz toda a diferença? E não conhecer é um erro gravíssimo. Um segundo exemplo é quando o cliente faz flipping. Construtoras ou até pessoas que não têm a ver com a área de construção civil, eu vejo muitos advogados, médicos, outras pessoas que têm capital, mas que estão investindo nisso. O flip é tipo você dar uma repaginada, você dar uma virada na casa. Assim, o que seria repaginar a casa? Seria você comprar uma casa que está velha, abandonada, ou que está deteriorando, enfim, tem várias cidades, várias situações como essa, que tem imóveis que estão abandonados, que vão a leilão. Essas pessoas, esses investidores compram essas casas e reformam para vender. Só que o que acontece quando eles fazem flipping? Isso é flipping, né? Você comprar um imóvel
antigo, acabado, abandonado, reformar ele e vender para você ter uma margem de lucro em cima dessa venda depois. E qual seria uma desvantagem disso, né? Qual é o risco que o seu cliente, o investidor, ele assume quando ele faz o flip? É a imprevisibilidade da obra. Por quê? Porque quando você faz uma reforma, você não sabe o que tem ali por trás, né? Muitas vezes nos Estados Unidos, nas casas, os animais, eles vão entrando no forro, eles vão entrando nos pisos, nas paredes, e quando começa a demolição, por exemplo, tem um ninho de rato dentro da parede, tem uma colmeia inteira de abelhas, tem casa de morcego, tem, não sei nem se como é que fala casa de morcego, mas enfim, tira o forro, sai, voa aquele monte de morcego. Isso realmente acontece. Fora isso, a questão de impermeabilização, infiltração, vários imprevistos acontecem. E o que o seu cliente recebe com isso? A margem dele diminui. Que tipo de benefício você pode oferecer para ele em relação a esse tipo de trabalho? O que você vai conseguir entregar para ele de benefício? A gente tem que entender isso, que o cliente, ele vai te contratar em cima dos benefícios do que ele vai ganhar com o seu trabalho. Porque projeto por projeto todo mundo faz, percebe? Se você for mais um, você vai competir com o preço. Qual que é o seu diferencial? O que você vai resolver na vida dele? Você vai entregar, por exemplo, uma planilha de quantitativo, você ajuda ele com os projetos terceirizados, você ajuda com os complementares. O que é que você faz de diferente? Então, conhecendo o mercado, você consegue pensar numa solução que vai beneficiar diretamente esse tipo de cliente, que é o seu cliente que faz flip, é o seu cliente que faz investimento, que compra terreno e vende, constrói a casa e vende. Que tipo de benefício você pode oferecer para ele? Isso é muito importante quando você conhece o mercado americano. Segundo erro grave: rede de contatos limitado, seu network, o famoso network. Quando você tem um network limitado, o que acontece? Você tem mais dificuldade de chegar nos seus potenciais clientes, na verdade. Se você tem dificuldade de chegar nesses clientes, você não tem clientes. Então, você não vai conseguir fazer projeto nos Estados Unidos. Então, você tem que construir essa rede diariamente, através de contatos pessoais, se apresentando para os investidores, abordando. Gente, se você tem vergonha, você não serve para empreender, você não serve para ser dono de escritório, você não serve para captar cliente. Então não vem com esse papo pra cima de mim, mas eu tenho vergonha, o que eu vou falar? Treina. Usa o chat GPT para te ajudar. Como é que você se apresenta profissionalmente? O que você tem que colocar ali? O que você precisa falar na primeira conversa? Como é que você vai abordar? Que tipo de cliente? Você conhecendo, com quem que você vai conversar? Você vai conversar com o construtor? Então você vai conversar quase que de igual para igual. Você tem que entender o método construtivo. Você vai conversar com ele e vai falar: olha, eu te entrego isso, eu te prometo isso, eu tenho workflow, eu tenho uma empresa estruturada. Você vai vender o seu peixe. Arquiteto que não sabe se vender, tá fadado ao fracasso. Vai falir. Não tem como. Então não vem com esse papinho pra cima de mim, combinado? Eu tô aqui pra te ajudar. E te ajudar como? Você perder a vergonha. Imagina se eu tivesse vergonha aqui de falar com você, gente. Nada disso estaria chegando aqui. Eu não teria esse canal no YouTube, nada disso estaria aqui nas minhas redes sociais. Então você precisa se apresentar, você precisa abordar, você precisa procurar. E não é ser invasivo, não é ser intrusivo, não é ser aquela pessoa chata correndo atrás de todo mundo. Quando você vê uma oportunidade, você tem que sim estar com seu pitch na ponta da língua. O seu pitch nada mais é do que aquele discurso que a gente fala, discurso de elevador, que em poucos segundos, em no máximo 1 minuto, você tem que saber falar sobre o seu trabalho, sobre você mesmo. Você sabe fazer o seu pitch? E assim você vai construindo a sua rede. E essa rede, ela pode ser virtual. Você já parou para pensar que hoje tudo é virtual, até mesmo na sua cidade? Como você conversa com seus amigos? Como é que você conversa com a sua família? É tudo virtual, gente. É tudo pelo WhatsApp, é tudo pela internet. A gente nem ligação direito não faz mais. Quando o telefone toca, a gente leva até um susto. Ou é propaganda ou é da operadora querendo fazer propaganda pra gente mudar de telefone, ou alguma cobrança com o telefone de outra pessoa, engano. É alguma coisa aconteceu de errado pro telefone tocar, não é verdade? Ou seja, tudo é virtual. Então, da mesma forma que você conversa com uma pessoa da sua cidade, você conversa com uma pessoa nos Estados Unidos. Que diferença que faz? Nenhuma. Tira essa barreira da sua cabeça. Tira essa barreira, isso tá tudo dentro da sua cabeça. Isso não existe. Então, você tem que construir diariamente, coloque pequenas metas. Vai no LinkedIn, se conecta com as empresas, se conecta com os profissionais diariamente, 10 por dia. Coloque uma pequena meta para você, nada impossível e absurdo, inalcançável. Mas 10 por dia você consegue, tenho certeza disso. Terceiro erro grave, esse também é muito grave, não sei nem dizer qual que é mais grave: falta de conhecimento técnico. Eu tive reunião essa semana com um investidor que está construindo na Flórida, na região oeste. Ele veio me falar que ele está comprando terrenos e construindo várias casas, replicando o mesmo projeto em várias casas. Isso é muito normal nos Estados Unidos. Só que a grande sacada é que ele me pediu para eu me apresentar. Ele falou: olha, eu te encontrei na internet, eu quero conversar com você sobre que tipo de projeto você faz e tudo mais. Vamos marcar o call.
Vamos agora, de prontidão, né? Já marcamos um call, a gente, por reunião, eu fui apresentar a minha proposta para ele, já tinha sondado o que era, o tamanho da casa, o terreno, o tipo de construção, o estilo da arquitetura. Eu já tenho conhecimento, já sei fazer projeto, então eu já sabia que tipo de informação eu precisava, né? Então ele me falou, é uma casa de mais ou menos 2.400 square feet, o terreno é mais ou menos tanto por tanto, é 3x2, é 4x2. O que é 3x2, 4x2? Se você não faz projeto técnico, e aí que entra o seu conhecimento de arquitetura, você não vai nem entender esse tipo de conversa. 3x2, por exemplo, são 3 quartos com 2 banheiros. Às vezes é um banheiro e um lavabo. E aí, às vezes, eles falam, inclusive, que é 1,5 ou 2,5. Por quê? Porque o meio é porque é um lavabo, não é um banheiro completo. 4x2 seriam 4 quartos e 2 banheiros. Enfim, tem várias expressõezinhas que as pessoas falam no dia a dia de trabalho nos Estados Unidos, que se você não conhece nada, você fica meio, perdido. E isso é facilmente detectado. Quando uma pessoa é amador, você percebe na cara que a pessoa não sabe o que está falando, porque as perguntas delas não vão ser pertinentes, as perguntas não vão fazer sentido, ou vão ser muito gerais, generalizadas. E aí o cliente, ele percebe isso na hora. E aí o que eu fiz? Muito sagaz, eu já tinha preparado uma apresentação, preparei uma proposta, mas antes mesmo de eu apresentar o meu preço, porque o preço da proposta é sempre a última coisa. Primeiro o cliente, ele tem que perceber o seu valor, ele tem que entender o valor intrínseco que está ali no seu trabalho, que é o quê? Toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, tudo que você entrega antes de falar o preço, porque quando você falar o preço, nada mais disso vai importar. Então, primeiro, você tem que mostrar toda a sua expertise, seu conhecimento técnico. Então, eu fui preparando perguntas estratégicas ao longo da conversa e eu fui perguntando, olha, mas você quer isso? Você quer aquilo? Qual é o seu modelo de negócio? Onde está o seu terreno? Porque eu já fiz condomínios assim, assim, assado, eu sei que os padrões são assim, assim, assado. E já fui falando para ele, mostrando a minha experiência sem precisar nem mostrar o meu portfólio. Porque quando você diz que você sabe que a casa tem que ser assim ou tem que ser assado, e tecnicamente você mostra que você domina o processo, e não só o processo de projeto, todo o trâmite, que você sabe que primeiro apresenta o projeto, que ele vai entregar para o cliente dele, porque essa casa que ele vai construir na construtora dele, ele vai vender. Então eu já sei exatamente o que ele precisa entregar para ele vender, qual é o tipo de marketing que ele vai fazer. Tudo isso eu descobri como? Estudando. Nada é por acaso, a gente tem que investigar. Se você quer, mais uma vez a gente volta para a questão do mercado de trabalho, para o mercado americano. Se você quer atuar no mercado, você tem que dominar tudo que cerca o seu trabalho. Você tem que entender um pouco de política, um pouco de economia, um pouco do sistema, um pouco de burocracia. Você tem que entender o ponto de vista do seu construtor, o que ele espera de você. Do investidor, o que ele espera, o seu cliente, o que ele espera. Se você vai empreender, você tem que ter uma visão 360 do negócio, não apenas do seu projeto, porque o seu projeto técnico, qualquer um entrega. E aí, quando eu fui falando para ele que eu sabia exatamente o que ele precisava entregar, então você precisa dessa bancada, você precisa desse banheiro, você precisa do quarto assim, assim, assado, eu já sabia exatamente o resultado do que ele precisava. Ele não precisou nem falar mais nada. Ele sabia, ele percebeu naquela conversa que eu não era amadora. Ele entendeu que eu dominava de tudo, porque ele não precisou nem me falar. Eu fui fazendo perguntas que eu já sabia a resposta, mas eu precisava mostrar para ele que eu sabia. E não é uma questão de se exibir, mas quando você pergunta, por exemplo, o tempo de resposta, o tipo de investimento, como é o terreno, qual é a rua, qual é a estrutura, se ele já tem engenheiro estrutural ou não, se ele já tem os stamps, se ele tem processo de prefeitura, eu já dominava tudo. Eu sei exatamente que tipo de projeto ele vai ter que entregar na prefeitura para esse modelo de casa, para este modelo de negócio. Ele teve toda uma percepção de valor antes mesmo de eu apresentar o meu preço. E quando eu mostrei o meu preço no final, ele ainda questionou. Mas Juliana, você não cobra por área? Porque nos Estados Unidos os arquitetos, alguns cobram por square feet. Aí eu fui e expliquei para ele por quê. Porque a minha base hoje não é só de arquitetura, eu também entendo de gerenciamento de projeto, de processos, de escritório, de gerenciamento de empresa. Eu tenho 2 empresas, eu tenho uma empresa que é uma EdTech, que é a minha empresa de educação de cursos, que gerencia todos os meus cursos, que eu treino arquitetos e design de interiores para trabalhar nos Estados Unidos, assim como eu trabalho, e eu tenho a minha empresa de arquitetura, o meu escritório de arquitetura, onde eu gerencio todos os projetos, que eu gerencio uma equipe, enfim, tem uma estrutura por trás. Então eu entendo muito bem de gerenciamento, porque se eu não entender de gerenciamento, eu não dou conta, eu não gerencio nem o meu tempo, que dirá todos os processos envolvidos em todas essas empresas. Então, quando ele me falou sobre o preço, se eu não cobrava por área, você não cobra por square feet, e eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu não cobro por square feet,
Porque eu dar o meu preço por uma área não mostra o grau de complexidade que eu vou ter de trabalho naquele processo, naquele projeto. O meu preço, ele é baseado nas minhas horas de produção, baseado na produção no tempo que eu sei que a minha equipe leva, usando o software que a gente usa, baseado nos nossos custos fixos, baseado em toda uma estrutura, no imposto que eu pago no meu contador, na minha estrutura da empresa. Não é em square feet, não é em área. Porque se for em área, um projeto de uma casa de reforma de 2.400 square feet, né? Só para você ter ideia, 2.400 square feet é mais ou menos uns 215, 220 metros quadrados. Só para você ter ideia de proporção. É uma casa pequena, mas mesmo assim, uma casa de 2.400 square feet, se eu for reformar, o trabalho é um. Essa mesma área de 2.400 square feet, se eu for construir do zero, o trabalho é outro. Talvez se eu calcular por área, eu vou tomar maior prejuízo. Por quê? Porque eu vou ter muito mais trabalho do que o outro, eu vou gastar muito mais horas do que o outro, eu vou ter que talvez aprovar na prefeitura, o outro não. Você percebe que nunca deve se calcular o seu preço por área? E aí quando eu expliquei tudo isso para ele, ele falou, faz todo sentido. Me perdoa, porque falei besteira. Eu falei, olha, e quem dá o seu preço baseado na área, vai tomar prejuízo mais cedo ou mais tarde. Tem alguém se dando bem, que dificilmente vai ser o arquiteto. Por quê? Porque quando o cliente tiver retrabalho, que pedir, você tiver que fazer uma revisão do seu projeto, tiver que refazer mais coisas, ou que você, por algum motivo, tiver que substituir alguém da sua equipe, você não vai ter verba. Por quê? Porque o seu limite era coladinho ali, era a conta para aquela área. E qualquer retrabalho a mais, você não está contando a hora. Essa precificação e essa explicação que eu dei para ele mostrou que eu tenho domínio do meu processo, que eu entendo de gerenciamento. E aí, você sabe o que ele falou? Ele riu. Ele falou, você está certa. E não que eu estivesse realmente certa, mas o ponto que eu quero trazer aqui para você é que você dominar a área técnica, você dominar, entender todos os processos, entender de projetos, saber exatamente o que você tem que fazer para o seu cliente, sem estar cego, sem simplesmente dar um preço, olhar uma tabela e falar, tem fulano que cobra 10 mil, tem fulano que cobra 15, tem fulano que cobra 20. Vou cobrar ali no meio do caminho. Você não sabe nem por que aquela pessoa está cobrando aquilo. Isso vai te levar ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Assim como temos vários escritórios no Brasil que passam exatamente por isso, que quebram exatamente porque não dominam essa questão de gerenciamento. Então, isso é fundamental e eu espero que você não esteja cometendo esse erro. Quarto erro, idioma e comunicação. Se você tem dificuldade com o inglês, você tem que estudar inglês. É fato, é meio óbvio, Juliana, isso é óbvio, né? Mas é óbvio. É que é um óbvio que não é tão óbvio. Você sabe por quê? Porque você pode começar com clientes brasileiros, por exemplo. Tem muitos investidores brasileiros, tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Para você ter ideia, tem mais de 2 milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos, uns 500 mil em Nova York, 400 mil em Boston, mais uns 400 e tanto em Miami, na Flórida. Então, pega esses clientes, essas pessoas, esses brasileiros que estão lá, investe lá, para você começar a fazer projeto nos Estados Unidos através dos brasileiros. E aí você vai sentindo confiança no processo, começa a prospectar clientes americanos, começa a mudar o seu perfil. Você não precisa começar de cima. Mesmo trabalhando para brasileiros, você ainda consegue ganhar 3 vezes mais do que você ganharia no Brasil. E você pode cobrar proporcional ao que você cobraria estando nos Estados Unidos. Ju, mas um arquiteto nos Estados Unidos vai cobrar $100 mil por uma casa? Eu não tenho como cobrar isso. Mas se você cobrar 15 mil, 20 mil, já vai estar bom para você? Multiplica por 6. Já vai dar $100 mil, né? 120 mil reais. Tá bom para você? Já é muito mais do que você cobraria por uma casa no Brasil, não é verdade? Aliás, é isso mesmo, né? 20 mil reais vezes 6, 120 mil. É isso, 120 mil reais. Então, assim, pensa nisso. Sabe, você não precisa começar pelo cliente americano se você não domina o idioma, se você não domina a comunicação. Aos poucos que você for ganhando confiança, você vai prospectando outros clientes maiores, melhores, os perfis americanos, né? Os clientes que vão realmente reconhecer muito mais o seu trabalho e te pagar financeiramente até muito mais do que os brasileiros pagam. Os brasileiros que estão nos Estados Unidos ainda vão pagar mais do que você ganha no Brasil. Último erro grave. Não investir em marketing e propaganda. Você
é a sua marca, você é o seu branding. O que é o branding? O branding da sua empresa é a percepção de valor que o seu cliente tem, que começa em você. Hoje, as grandes marcas, elas precisam do ser humano. Por exemplo, a Tânia Bulhões, eu não sei se você ouviu aí da fofoca que tá rolando na internet, sobre as xícaras e as peças e as louças da Tânia Bulhões, que vem da Turquia, que vem da Tailândia, que vem da China, de outros lugares, de outros países, e que ela colocava a marca dela em cima da louça. O que aconteceu? Tem toda uma história por trás disso, né? Toda uma explicação técnica de fabricação e tudo mais. É muito normal esse procedimento. Ter uma fábrica de porcelana de louças é caríssimo. Então é muito comum que as empresas brasileiras elas importem essas louças. Só que o que aconteceu? Quando rolou esse bafafá todo de que descobriram que as louças maravilhosas e carérrimas da Tânia Bulhões não eram feitas pela Tânia Bulhões, mesmo sendo design exclusivo e tudo mais, o que as pessoas sentiram? Falta do rosto dela. Ela é uma pessoa que aparece muito pouco, mas nesse momento de crise, ela deveria ter sido orientada pela equipe dela de relações de crise, né, de marketing e tudo mais, a aparecer e dar uma explicação, porque as pessoas querem ver o rosto, as pessoas querem ver quem está por trás da marca, principalmente se der um BO como esse. Né? É muito importante que você se posicione. Então, o marketing, ele é muito amplo, mas ele é importantíssimo. Ele começa, por exemplo, com o seu posicionamento, com a sua postura, com o que você veste, com a sua comunicação, com a sua oratória, com as palavras que você diz, com o seu posicionamento, seu pensamento crítico, as suas opiniões que você emite na internet, que você se expõe na internet. Ju, mas eu tenho vergonha. Já falei sobre vergonha aqui. Não quero saber, não quero ouvir essa palavra da sua boca. Dificuldade, vergonha, tira isso. Se você é empreendedor, tira isso da sua vida. Porque mesmo com vergonha, a gente tem que ir lá e tem que fazer. Eu tenho medo. Tira o medo, vai com medo mesmo, gente. Porque a vida é assim. Se você quer empreender e aumentar a sua margem de faturamento, porque quando a gente empreende, você é livre para cobrar o que você quiser, não é verdade? Você não tem limite. Só que para isso, você tem que aparecer. Você não pode ter medo. Não pode ter medo de arriscar, não pode ter vergonha, não pode... eu não tenho coragem. Você tem que ter coragem. Empreender tem que ter coragem. Se você quer crescer, você quer o resultado que o empreendedor tem, que ele pode ter, o faturamento que um bom empreendedor tem, que uma empresa grande, um escritório grande tem, você tem que ter a ousadia e a coragem que o escritório grande também tem. Então, sem esse papinho de que eu tenho vergonha, de mimimi, mas eu não quero aparecer. Exposição é fundamental se você quer fazer a sua empresa crescer. Se você quer que o seu escritório cresça, que a sua pessoa profissional cresça internacionalmente mais ainda. Ju, mas como é que eu vou falar inglês? Eu não sei falar inglês. Começa com textinhos pequenos, começa com a legenda embaixo, com textos por escrito, e aos poucos você vai se soltando e ganhando essa confiança, tá bom? Mas não pense que você tá livre disso. Porque enquanto você não aparecer, você não vai crescer. Porque ninguém compra só um projeto, as pessoas compram você. Você é o diferencial, você é o seu nicho. Falei sobre isso aqui recentemente. Você é o seu nicho. Se você não assistiu, depois você vai assistir esse episódio aqui no meu canal. Porque enquanto você não entender que a sua pessoa é tudo dentro da sua empresa, a sua empresa é você é o seu diferencial. Enquanto você não entender isso e não falar, chega, eu tenho que aparecer, eu tenho que falar, eu tenho que dar minhas opiniões, eu tenho que mostrar os meus valores, os meus princípios. Quem é a Juliana? O que a Juliana pensa? O que eu penso sobre esses assuntos? O que eu penso sobre a arquitetura? O que eu penso sobre o meu cliente? Eu tenho que expressar as minhas opiniões. Para quê? Para que as pessoas percebam o meu valor e reflita no meu valor financeiro, no reflexo no meu financeiro. O meu cliente ele só vai me pagar o que eu cobro se ele perceber o meu valor antes mesmo de eu falar quanto que vai custar para ele aquilo. O meu cliente que me contrata para fazer projeto da casa dele, ele tem que, antes mesmo de eu chegar no preço, ele tem que saber que eu sou uma pessoa que cobra o X. Ele vai ver, ele vai falar, fulano cobra barato. Você também sabe disso. Sabe quando você vai no supermercado, só de você olhar as embalagens dos produtos, você sabe qual produto custa barato, qual que custa mais ou menos e qual que custa caro, só pela embalagem. Você é um produto. Agora, Ju, tenho que me descaracterizar, ser quem eu não sou? Não, você vai ser quem você é. Só que você não pode aparecer de qualquer jeito, você tem que se preocupar com a sua imagem constantemente. Eu falo sobre isso aqui também. A nossa imagem ela é construída ao longo do tempo e para sempre. Para sempre. A nossa credibilidade ela é construída diariamente. Não é um dia que você, de um dia para o outro, você vai ter autoridade. De um dia para o outro que todo mundo vai confiar em você, em tudo que você diz. Se você não construir esse caminho, as pessoas nunca vão confiar em você.
Ah, Ju, mas todo mundo, eu falo, o cliente fica discutindo, batendo boca, não confia no meu trabalho, fica duvidando de tudo que eu falo. A culpa é de quem? O seu cliente não tem a obrigação de saber o que você sabe. A responsabilidade de passar essa informação para ele é sua. Você está ensinando ele, você está educando o seu cliente. Ah, Ju, mas que preguiça de ensinar o meu cliente. Mas se você quer cliente bom, você tem que ter paciência de explicar para ele, de passar a percepção de valor para ele. Ele tem que perceber com poucas palavras. Isso não precisa ser uma reunião de 1 hora. Essa reunião, por exemplo, que eu tive essa semana, que eu falei aqui com você, que eu fiz as perguntas estratégicas, a reunião durou nem 30 minutos. E eu apresentei o meu valor para ele, o meu preço no final, e ele fechou sem discutir, não pediu desconto. Ele nem pediu desconto. Eu fiquei até com a sensação de que eu cobrei barato, porque ele nem pediu desconto. Eu falei, eu acho que eu podia ter cobrado mais. Mas, na verdade, eu cobrei o que eu achava justo. E eu tô me sentindo bem remunerada por isso, por esse trabalho que eu vou fazer. Só que ele não pediu desconto porque eu tô tão acostumada com o cliente brasileiro, todo mundo, né? Que o cliente brasileiro pede desconto o tempo todo, que quando você faz um projeto nos Estados Unidos que a pessoa não te pede desconto, você acha até estranho. Mas não é não, é porque eu fiz o meu dever de casa. Eu mostrei para ele o meu valor antes de mostrar o meu preço. E são esses 5 erros que são muito graves, que eu espero que a partir de hoje você não cometa mais. E, inclusive, nada disso vai cair do céu. Você vai ter que ir atrás de melhorar tudo isso para que você seja grande e que você faça projeto nos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que aqui dentro do meu canal você vai aprender muita coisa. Eu espero que você já esteja aprendendo. Se você caiu aqui de paraquedas hoje, você vai fazer uma maratona aqui depois desse vídeo, porque tem muito conhecimento, muito conteúdo gratuito aqui que eu ensino sem enrolação, direto ao ponto, como esse vídeo de hoje. E se você não me segue ainda no Instagram, depois você vai lá, porque lá também eu compartilho tudo, inclusive o dia a dia de projetos. Esses projetos que estão rolando nos Estados Unidos, todos eu compartilho lá nos meus stories. Tenho certeza que você também vai aprender muito. Um beijo grande e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.